Olá pessoal, neste momento vamos começar o nosso estudo bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo 20, do verso 29 até o verso 34. Esse trecho finaliza um grande bloco narrativo que começou no capítulo 16, verso 21, cuja temática é o caminho para a cruz, em que Jesus anuncia 3 vezes aos seus discípulos que ele será entregue nas mãos dos homens, nas mãos dos sacerdotes principais, anciãos, escribas, nas mãos dos gentios, e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, esses 3 anúncios regem esse bloco narrativo que nos aponta o caminho para a cruz. Num bloco menor, dentro desse grande bloco, estão os capítulos 19 e 20, onde encontramos textos que tratam de assuntos relacionados à família antiga. 4 elementos característicos da família antiga são abordados nesses 2 capítulos, 19 e 20. A relação do homem, chefe da casa, senhor da casa, com a mulher, com os filhos, com a riqueza e com os escravos. O texto dos escravos, que Jesus convida os discípulos a serem como escravos, a serem servos, porque no reino dos céus o mais eminente, o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se torna escravo dos outros. E essa narrativa, esse ensino que está presente no diálogo da mãe de Tiago e João, que se aproxima de Jesus para pedir que seus filhos se assentem à direita e à esquerda, esse trecho é precedido pela parábola do dono da vinha que arregimenta trabalhadores e que no final paga todos igualmente, e é questionado por um grupo deles sobre o fato de estar igualando todos eles, tornando ou fazendo que todos sejam iguais. E é sucedido pelo nosso trecho de hoje, onde Jesus cura 2 cegos. 2 cegos na saída de Jericó clamam a Jesus para que este o cure. Antes de iniciarmos a leitura do nosso trecho, verso a verso, quero ressaltar um ponto importante. Infelizmente, é muito comum nos estudantes dos evangelhos construírem cenários juntando as narrativas semelhantes de milagres nos evangelhos. Por exemplo, é muito comum que alguém crie um cenário da cura do cego de Jericó, ou dos cegos de Jericó, juntando as 3 narrativas que estão presentes em Mateus, Marcos e Lucas. E ignorando que cada uma dessas 3 narrativas tem características diferentes, que até parecem contraditórias. Por exemplo, Marcos nos aponta que os cegos era um cego que Jesus curou, Lucas o segue nesse número. Marcos diz que a cura foi na saída de Jericó, quando eles saíram de Jericó. Mateus o segue nesse ponto geográfico. No entanto, Lucas diz que a cura se deu na entrada de Jericó. Marcos diz que Jesus manda os que estão próximo dele chamar o cego, e Lucas o segue. E Mateus diz que o próprio Jesus chama os cegos e eles então se aproximam. Então essas variações das narrativas não nos permitem criar um cenário único a respeito ou conclusivo das 3. Pelo contrário, deveríamos deter em cada uma delas e interpretar a partir dos evangelhos que elas estão inseridas. Ou seja, as referências textuais para interpretarmos a narrativa da cura dos 2 cegos em Jericó seria o próprio Evangelho de Mateus, o próprio texto mateano. Dentro do Evangelho de Mateus, deveríamos encontrar referências para interpretar a narrativa da cura dos 2 cegos. Assim,
dentro do Evangelho de Marcos, encontra-se informações textuais para interpretar a narrativa da cura do cego de Jericó no Evangelho de Marcos e assim Lucas. Ou seja, as referências textuais para ajudar-nos a interpretar as narrativas estão presentes nos próprios evangelhos das narrativas. Somar essas narrativas e construir um cenário único não ajuda, pelo contrário, cria aparentes contradições e também foge à ideia dos evangelistas, construindo uma quarta narrativa que não está presente nos evangelhos. Então, o meu conselho sempre interprete a narrativa dentro do evangelho que a produziu, com as referências teológicas no evangelho que a produziu. E não tente criar um cenário único com narrativas que têm variações e que o efeito disso será a criação de uma outra narrativa que não está nos evangelhos e que é construída pelo leitor ou pelo intérprete. Bem, diante disso, nós vamos então à nossa leitura, respeitando o que cada verso diz dentro da proposta mateana. Verso 29 diz que, saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Bem, então, seguindo Marcos, Jesus, na saída de Jericó, depois que sai de Jericó, e essa saída se dá seguido por uma grande multidão, então a gente já observa um ensino, considerando o texto anterior da proposta de Jesus para a família alternativa no reino dos céus, em que diz que o homem deve ser uma só carne com a mulher, diferente da proposta institucionalizada naqueles dias, em que o homem era o senhor da mulher. As crianças devem ser respeitadas, abençoadas e consideradas, enquanto naquela família da antiguidade as crianças eram um peso, eram menosprezadas, não tinham valor algum para a família, salvo em raríssimas exceções, e que ele propõe que a riqueza seja administrada com amor e para o bem de todos, enquanto na característica daquela família antiga, o jovem rico é um estereótipo disso, busca-se o aumento da riqueza e não está disposto a abrir mão de nada, nem que seja para ganhar o reino dos céus, como Jesus lhe propôs. E também, na família antiga, a relação com os escravos, em que os escravos eram marginalizados, eram apenas uns objetos, instrumentos de uso, sem menor dignidade e consideração. E, no entanto, Jesus propõe aos seus discípulos que eles sejam como escravos, porque o maior no reino dos céus é aquele que, como escravo, serve aos seus irmãos. Então, sair de Jericó significava deixar essa estrutura em que a cidade representa. A cidade como institucionalizada representa toda essa estrutura do mundo que Jesus está confrontando e oferecendo alternativa para o reino dos céus. Então, deixar a cidade significa deixar essa institucionalização e ir para um lugar alternativo. E assim a multidão o segue acompanhando nessa jornada. No verso 30, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. O primeiro elemento que nos chama a atenção é essa alteração que Mateus faz em relação a Marcos, do número dos cegos, em que Marcos nos aponta 1, Lucas o segue, e Mateus nos aponta 2, ou seja, qual é a razão disso? A explicação está dentro do próprio Evangelho de Mateus, é sempre dentro do Evangelho que estão as referências textuais para entendermos como o evangelista constrói as narrativas. E chamar 2, que Jesus vai chamar 2, é algo que está linkado ou referendado no capítulo 4, onde Jesus chama Pedro e André e depois chama Tiago e João. Também no capítulo 9, verso 27, 2 cegos também se apresentam a Jesus clamando e pedindo socorro.
Também no capítulo 18 ele convoca que dois vão até o irmão que pecou para tentar recuperá-lo, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali eu também estou presente. 2 peixes mais 5 pães alimenta a multidão. Também observamos que Tiago e João, intercedido pela mãe, vão até Jesus pedir que se assentem à direita e à esquerda na glória de Jesus. Então nós percebemos que a dupla, também não esquecendo do Gadareno, que no Evangelho de Marcos é um endemoniado, mas no Evangelho de Mateus ele apresenta essa duplicidade, essa dupla de endemoniados que encontra Jesus, é por ele liberto e se torna seguidores de Jesus. Assim, para Mateus é interessante esse chamamento em dupla. É claro que existem algumas exceções, como por exemplo o chamamento de Mateus, mas em boa parte do livro nós temos essa dupla sendo apresentada. Então é importante para Mateus essa duplicidade, essa dupla, porque faz referência com outras passagens e também apresenta a pluralidade, ou seja, Jesus é para o coletivo, é para o plural, e não apenas para um indivíduo, para um ser. Então, outra característica importante é que os dois cegos revelam a pluralidade dos necessitados, o interesse de Jesus em socorrer o coletivo, o plural, não apenas um indivíduo especificamente. Bem, então, estão assentados à beira do caminho, então outro marcador para a marginalização. Estar fora da cidade indica estar fora do sistema, da instituição, a marginalização. E para carregar ainda mais teologicamente a ideia da marginalização, eles estão também fora do caminho, à beira do caminho. Eles não se identificam com a multidão que acompanha Jesus. Eles estão marginalizados em relação à cidade e marginalizados também em relação à multidão que acompanha Jesus. Essa multidão que aguarda o reino de Deus, que vê em Jesus a possibilidade do reino de Deus, os cegos também não participam dela, eles estão à margem do caminho. E eles se aproximam de Jesus em oração, em clamor, com um sinal de respeito, Senhor, né? Respeito esse que faltou, por exemplo, na mãe de Tiago e João. Quando ela se aproxima de Jesus, não há nenhuma palavra que referende o respeito, o temor, essa titularização de Jesus. E eles, pelo contrário, chegam com Senhor, Filho de Davi, né? Com o título, tem compaixão de nós. Enquanto a mãe pede a glória para os seus filhos, a sentar à direita e à esquerda, os necessitados cegos reconhecem a sua fragilidade, a sua fraqueza e pedem por compaixão. Verso 31, mas a multidão os repreendia, ou seja, a multidão não entende os caminhos do Senhor. Os necessitados não pertencem à multidão, e a multidão, desconhecendo o caminho do Senhor, desconhecendo o caminho da cruz, e a multidão se identifica com os fariseus, que também não conhecem o caminho do Senhor e acusam Jesus de expulsar os demônios por Beelzebul, né? Os discípulos também não reconhecem o caminho do Senhor. Pedro, por exemplo, repreende Jesus para que se calasse e não falasse que iria para Jerusalém e seria morto. Ou seja, então a multidão desconhece o caminho do Senhor e trabalha nesse sentido contra o caminho do Senhor. É a vontade de Deus que o necessitado ou os necessitados sejam socorridos, que os que estão à margem da estrada, que os que estão fora da cidade, que os que estão cegos, paralisados, sejam socorridos e atendidos pelo Senhor e pertençam e passam a pertencer ao reino de Deus. Uma vez que a multidão desconhece o caminho do Senhor, ela repreende os cegos, os silencia, para que estes não possam alcançar o reino de Deus e participar do caminho do Senhor. Essa ignorância ou essa postura em oposição à vontade de Deus é contestada por Jesus. Então ele diz no verso
32, pois a multidão, verso 31, os repreendia para que se calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar da multidão não querer ou não entender que os necessitados devem ser abraçados e recebidos no reino de Deus, eles, os necessitados, entendem que é assim, que é o caminho. A vinda de Jesus é para os doentes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Eles entendem que a vinda do Senhor, trazendo o reino de Deus, é para eles, então não ouvem a multidão, não atendem a multidão e continuam gritando mais alto, pedindo socorro e clamando. Verso 32, então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Jesus então os chama. Isso, como eu disse anteriormente, é diferente do Evangelho de Marcos, em que ele pede os que estão próximos para buscar o céu, e ali tem uma lição, uma mensagem importante. Mas aqui, para Mateus, a importância está no chamamento de Jesus. Jesus chama. Jesus chamou Pedro e André, chamou Tiago e João, chamou Mateus, e agora, nessa última narrativa de milagre no Evangelho de Mateus, ele pessoalmente, ele mesmo chama os dois cegos, convidando-os. Esse chamar significa chamar para o reino, chamar para pertencer ao reino. E ele pergunta então, o que vocês desejam? A pergunta foi feita também à mãe de Tiago e João, e esta pediu algo errado, não foi atendida. Pediu para que seus filhos sentassem à direita e à esquerda, e não foi atendida no seu pedido, pois revelava desejos diferentes daqueles que deveriam reger os que pertencem ao reino de Deus. Mas os cegos manifestam o desejo de ver. Teologicamente, eles querem ver o reino de Deus, eles querem participar do reino de Deus. Então, eles pedem que os seus olhos sejam abertos para que eles então vejam o caminho do Senhor, para que eles vejam, numa linha primária da história, os cegos querem enxergar. Mas, sendo eles representantes daqueles que não entendem o caminho do Senhor, que não veem o reino de Deus, eles pedem para abrir os olhos para que com isso vejam o reino de Deus, vejam o caminho do Senhor que a multidão não consegue ver, que os fariseus não conseguem ver, e que até mesmo os discípulos, na figura de Pedro, repreendendo Jesus, ou Tiago e João querendo sentar à direita e à esquerda na sua glória, também não conseguem enxergar. Então o cego ou os cegos querem enxergar, querem que os seus olhos sejam abertos. Verso 34, conduído Jesus, muitas vezes Jesus atende os pedidos movidos por compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Assim como Pedro e André, Tiago e João, que chamados por Jesus imediatamente deixam as redes, deixam seu pai e passam a segui-lo. Assim como Mateus também, que chamado pelo Senhor imediatamente deixa a coletoria, assim também o cego imediatamente passa a ver e recupera a vista e se torna um seguidor. Foram seguindo. Isso que é a mensagem importante do texto. Se tornaram seguidores. Seguidores conscientes, porque os olhos abertos indicam a compreensão do caminho do Senhor. Se tornam seguidores de Jesus, que vai para Jerusalém, como disse, para ser entregue nas mãos dos homens, padecer, ser executado e ressuscitar ao terceiro dia. É esse o caminho do Senhor, que os cegos então agora veem e então passam conscientemente a seguir esse caminho. Diferente dos outros que seguem esperando a glória, como Tiago e João, este segue consciente porque os seus olhos estão abertos ou foram abertos por Jesus. E eles então se tornam seguidores. No Evangelho de Marcos há a questão de que eles não eram cegos de nascença, voltaram a ver como eles pediram a Jesus lá no Evangelho de Marcos. Apesar de Mateus não expressar isso no verso 33, Senhor, que se nos abram os olhos, mas no verso 34,
o narrador, né, o evangelista, aponta isso dizendo recuperaram a vista. Então, todas essas características, todas essas referências teológicas, simbólicas, sociológicas que estão dentro da narrativa, cada uma delas tem uma grande mensagem que está ligada com o seu contexto imediato, os capítulos 19 e 20, e com o seu grande contexto, capítulo 16, verso 21, até aqui o 20 e 34. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.